Olá! Hoje o Jornal Agora traz um assunto de suma importância, o autismo. E eu recebo aqui no Jornal Agora a neuropsicopedagoga Nayara Santos. Seja muito bem-vinda, Nayara. Obrigada. E é um assunto, né, Nayara, que precisa ser desmistificado na sociedade. Com certeza. Esse assunto está cada vez mais em voga, mas ainda assim tem muito que ser falado. A gente tem que divulgar esse assunto, acabar com muitos tabus, com preconceito e trazer informação para poder acolher aí essa população. Isso. Gente, e a grande novidade é que a Nayara vai ter uma coluna quinzenal aqui no Jornal Agora, no nosso impresso, nas nossas redes sociais e também no nosso site, que vai ter o nome Nayara Educa, né, Nayara? Vamos falar um pouquinho sobre essa coluna que já estreia na próxima terça-feira? Então, esse trabalho, né, vai ser feito com muito carinho, justamente para trazer esse assunto de uma forma mais tranquila, né, tendo em vista a minha especialidade como profissional, mas também a minha experiência como mãe, mãe de uma criança autista, né, que já tem aí 9 anos. Então, eu passei por todo esse processo. Conhece a fundo, né, Nayara? Isso, eu passei pelo processo da descoberta, de estudar mais sobre esse assunto, porque eu era pedagoga, trabalhava, né, já tinha o conhecimento aí da área da educação, mas não tinha esse direcionamento para o autismo que veio justamente com o diagnóstico do Hugo. Então, a partir daí, eu vivi na pele as necessidades de se entender mais sobre esse assunto, de falar mais sobre esse assunto, porque as famílias, né, acabam se colocando numa gaiola, numa prisão, às vezes sem conversar com o restante da família, com os avós, com os amigos, com os vizinhos, né, ficam com um certo preconceito, com medo da sua criança ser aí hostilizada. E a própria sociedade, quando vem o diagnóstico, né, de autismo, ela já meio que se coloca na defensiva, né? Isso. E a gente pode tratar o assunto com leveza. Sim, sim. Na verdade, deve ser tratado com leveza, deve ser aberto, né? Quem não conhece, quem não entende, você de repente descobre que alguém próximo de você tem uma criança que foi diagnosticada, não se sinta reprimido, não tenha medo de perguntar e evite talvez de um primeiro momento emitir alguma opinião, né? Se você não sabe, você fala assim, aqui, como é? O que eu posso fazer para te ajudar? Melhor perguntar. Isso, o que eu posso fazer? Onde que eu aprendo mais sobre isso? Como que eu vou entender desse assunto? Porque só com conhecimento, como para tudo na vida, só com conhecimento que a gente vai poder ajudar a família, ajudar a criança, né? Tirar aí uma carga dos ombros dessa mãe que fica sempre sobrecarregada e trazer aí um pouco mais de inclusão de verdade. Nayara, fala um pouco sobre a questão do acolhimento das mães. A gente já fica na defensiva, com medo, quando vem o diagnóstico, e o acolhimento das mães é um dos assuntos que você vai trazer na sua coluna, não é? Com certeza. O que eu passei, o que eu converso com as mães dos meus clientes, dos meus alunos, lá na associação, também sou voluntária na Associação Amiga dos Autistas, e lá a gente tem muito essa convivência, essa conversa entre mães. E todas se sentem muito abandonadas, se a gente for falar realmente, a palavra é abandonadas, porque elas estão num momento de fragilidade, né? Porque espera-se que a sua criança tenha um desenvolvimento típico, normal, dentro dos marcos do desenvolvimento, né? E de repente você começa a perceber ali algumas diferenças, aquilo ali já te dá um aperto no coração, né? A própria mãe, ela já começa internamente a ter um sentimento de medo. Ela começa pelo medo e quando vem ali o diagnóstico, ou pior ainda, quer não ter o diagnóstico, quando o processo de investigação se estende demais, cada vez mais essa mãe vai ficando mais fragilizada, mais afastada, né? Porque ela começa a ser chamada de louca. Porque normalmente o que acontece? O autismo, ele não tem características físicas, né? Você olha para uma criança autista, ela é uma criança sem qualquer característica física diferente. E muitas vezes o diagnóstico ele é tardio. Isso, e isso atrapalha muito. Hoje o que mais se fala, o que a medicina, a ciência, tudo que estuda o autismo fala é a intervenção precoce.
que é justamente intervir na mais tenra idade. A criança começou ali, está indo nas consultas no pediatra, você começou a perceber atraso nos marcos do desenvolvimento, né? Que igual tem lá na caderneta de saúde, tem lá com 6 meses, com 1 ano, com 1 ano e meio, coisas que a criança deveria fazer. E você já percebe que ela não faz, aquilo ali já é um sinal de alerta. Então, percebeu aquilo ali, converse com o seu médico. Se ele talvez num primeiro momento não te ouviu, fala a temida frase, cada criança tem seu tempo, que ela é perigosa, insista, procure uma segunda opinião e comece a intervir. Se a sua criança talvez demonstra problemas de fala, procure também uma fonoaudióloga, porque mesmo sem o diagnóstico, a intervenção precoce, o começar a tratar aquilo ali desde novinho, vai sempre ser positivo. Mesmo que aquela investigação não tenha fim num diagnóstico, a intervenção, ela vai sempre ser positiva. E você fala isso com propriedade, de mãe, né? Isso, não só de profissional, mas também de mãe, né, Nayara? E além da coluna, a Nayara também tem outra novidade, que é um consultório já, né, Nayara? Isso mesmo. Já era um desejo antigo, mas no ano passado, né, pós-pandemia, eu preferi me organizar de uma forma melhor. Fiz uma pesquisa, porque inicialmente eu atenderia as mães, mas eu percebi que eu atender as crianças e concomitantemente dar um suporte para as mães, trazer essas mães para dentro do consultório e enquanto eu faço a intervenção com a criança, ensinar essa mãe a fazer uma estimulação, a ensinar a como lidar com a criança. Então, depois dessa pesquisa que eu realmente formulei o modo que eu quero lidar, o modo que eu quero fazer, que esse ano estou abrindo agora no final do mês, né, o consultório. Graças a Deus já tem aí alguns clientes, já tem sido feito um trabalho, né? E muitas mães, hoje inclusive tive uma anamnese satisfatória de 2h30, que foi uma coisa que eu como mãe, eu não sentia segurança, porque a gente chegava nos consultórios, nas terapeutas, e elas ficavam com você ali 30 minutos, num bate-papo básico, não conhecia a sua criança, a sua história. Então o meu atendimento vai ser bem humanizado, bem voltado para a individualidade, que é característica do autista, porque os autistas são todos diferentes, né? Não tem nenhum com as mesmas características que os outros. Não existe um padrão, né, para o autista, e muitas vezes a sociedade acredita que é aquilo aplicado a todos. Isso, né? E não é. Para começar, por exemplo, o autismo ele é diferenciado em níveis de suporte. Antigamente se tinha outra nomenclatura, mas hoje são níveis de suporte, do nível 1 ao nível 3. Nível 1 é aquela criança que quase não precisa de suporte, ela é praticamente independente. A nível 2 ela precisa de um certo suporte e o nível 3, que é o mais severo, ela precisa de muito suporte. Então, só aí a gente já tem uma divisão. Mas dentro de cada uma dessas divisões, cada autista, ele pode ter necessidades mais sensoriais, necessidades mais comunicativas, necessidades mais motoras. Então, cada um é um e a gente tem que tratar exatamente assim, individualmente. Então, cada um tem que ter o seu diagnóstico, o seu tratamento, tudo muito individual. Isso, o plano de intervenção deve ser individualizado, deve ser feita uma avaliação que eu uso o VibMap, que é um protocolo especialmente criado para os autistas, porque a maior dificuldade ou a maior questão dos autistas normalmente é a comunicação social, a interação social. Então, com esse protocolo, a gente consegue perceber os marcos do desenvolvimento, o comportamento verbal daquela criança e estimular, né? Estimular não só a fala, mas a comunicação como um todo, estimular a interação social, comportamentos disruptivos, né? As birras, se jogar no chão, autolesivos. Tudo isso a gente consegue mapear e traçar um plano de intervenção para substituir todos esses comportamentos negativos por condutas positivas e construtivas. E muitas vezes os próprios pais, os familiares não sabem de tudo isso. Né? Na verdade, a grande maioria, né? A gente cai no colo e a pessoa não sabe realmente como lidar, como fazer, é um mundo totalmente novo. É preciso perder o medo de falar sobre o autismo. É preciso.
Gente, é informação com credibilidade e qualidade. Nayara, eu agradeço a sua participação aqui com a gente. E já na próxima terça-feira já tem a coluna Nayara Educa no nosso site, no nosso jornal impresso e nas redes sociais. Quer deixar algum recado, Nayara? Um recado para o pessoal acompanhar com o Jornal Agora, a minha coluna, mandar perguntas, comentários, interagir. Também seguir o meu Instagram, porque lá eu posto muito conteúdo. Deixa o arroba aqui também, Nayara. @nayara.educa. Lá eu falo sobre autismo, neuropsicopedagogia, como as mães podem lidar com essas questões em casa, como as mães podem lidar com a escola, como buscar profissionais de qualidade, o que procurar nesses profissionais. Lá é um espaço muito legal, a gente conversa muito. E é importante também, não só as mães, mas a sociedade em geral, abraçar esse tema, aprender também, né, Nayara? Claro, claro. Então todos estão convidados para a estreia da coluna da Nayara na próxima terça e vem muito mais por aí. Até a próxima!